Vem cá, numa sexta-feira, bem no finalzinho do dia, chega aquela notícia bombástica. Um ministro de Brasília acaba de pedir para sair. Não aguentou o tranco e pediu para sair depois de muita pressão. O negócio é que o governo Lula está tentando abafar o caso e pedindo, pelo amor de Deus, para o ministro ficar. Afinal, dá grande suporte ao governo Lula. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho. Quem é esse ministro que pediu para sair? Outro ponto que a gente vai falar agora também é o UOL. Preste atenção. O UOL noticiou um presente do Eduardo Bolsonaro para o pai, o Bolsonaro. Pois é, matéria que a gente até falou no editorial anterior. Trump pode sim, segundo a UOL, vir ao Brasil para visitar o Bolsonaro. Parece que já estão até ajeitando as datas. Será que isso é possível? Então vamos falar sobre isso, matéria da UOL, que nós vamos debater aqui, né? Ou seja, o jogo está ficando interessante. Outro ponto que nós vamos falar também é sobre o Tagliaferro. Você lembra do Eduardo Tagliaferro? Pois é, saíram agora novas, né, denúncias do Tagliaferro que podem, sabe, dar uma balançada no jogo, aquela balançada de leve. Nós vamos entender quais foram as denúncias novas que o Lacombe denunciou. E aí vamos falar de 2026 também. Já pensou esse sujeito aqui como presidente do Brasil? Você não sabe quem ele é? Ah, meu, então você não gosta de política, porque essa figura é muito conhecida na época do governo Lula, do Mensalão, do Petrolão e de altos escândalos que corriam naquela época. Nós vamos falar de tudo isso aqui, e aí você já sabe. Nessa sexta-feira, que é dia 26, mas é sexta-feira 13, afinal, toda sexta-feira, nesse período, é sexta-feira 13, até 2026. E espero que acabe o 13 em 2026 e que voltemos a ter uma sexta-feira normal, tá bom? Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilha, sextou e é hora da gente acompanhar um pouquinho das matérias que rolam no Brasilzão através aqui do nosso canal. Então, antes de mais nada, vem comigo, vem de matéria. Vamos lá, vamos entender isso aqui que está acontecendo. Pois é, esse aqui é o Celso Sabino. Não confunda com o Mário Sabino, jornalista do Metrópolis, não. É o Celso Sabino, ministro do governo Lula, ministro do Turismo. Pois é, bem na porta do gol, próximo de acontecer aquele tal do POP 30, né, aquele evento que promete ser uma grande vergonha para o Brasil, o Celso Sabino anuncia a saída do Ministério do Turismo. Pois é, o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é do União, anunciou a saída do cargo após o rompimento do União Brasil com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A demissão foi acertada em uma reunião com o petista. Pois é, o Sabino, ele estava balançando, ele está assim, ó, não sei se o Lula ganha e eu fico aqui, ou não sei se o Lula vai perder e melhor eu estar no meu partido, se o partido pode tomar raiva se eu não sair. Porque o Lula brigou com o Rueda. O Rueda é o cacique do Centrão, cacique do União Brasil. E aí, naquele pra lá, pra cá, pra lá, balanga, o ministro acabou de enviar uma cartinha para o Lula falando: avise a todos que eu saio, né? Eu tô fora do governo Lula, e pulou do barco. O Sabino já tinha dito, né, que não sabia o caminho certo, né, para onde ir, mas a direção nacional da sigla, do União Brasil, ele resolveu romper de vez com o Lula, depois que o Lula, segundo acusações do Antônio Rueda, que é o cacique-chefe do União Brasil, disse que o Lula espalhou fatos e boatos de que o Rueda era dono de aviões utilizados pelo PCC, pelo primeiro comando da capital. Então, a União Brasil falou: ou vocês saem, ou vocês estarão fora da União Brasil. E aí, o Mário Sabino não resistiu e deu linha. Só que o Lula não gostou nem um pouquinho disso. Falou: meu Deus, perdeu o ministro do Turismo. Agora, próximo do momento que vai acontecer a COP 30 e perder base do União Brasil, não vou não. O Planalto,
articulou e começou a dialogar para trazer de volta o Celso Sabino. Apesar da pressão do União Brasil, o Lula quer o Celso Sabino de volta. Abre aspas, matéria da Record. O Palácio do Planalto prepara uma estratégia para segurar Celso Sabino no comando do Ministério do Turismo, mesmo após a União Brasil exigir a saída dele da pasta. A União Brasil não pediu, ele mandou. Falou, dá logo um chute no traseiro do Lula, sai desse governo, saia desse ministério que a gente não quer ver o Lula nem pintado de ouro. E aí, nessa sexta-feira, 26 dividido por 2, dá 13, né? Nessa sexta-feira, 13, dia 26, que entrou, né, a carta de demissão do Mário Sabino, atendendo a uma decisão unânime do partido, que foi tomada no dia 18 de setembro, que determinou a entrega dos cargos ocupados pelo governo. Ou seja, todo mundo teve que entregar o cargo. O problema é que o Celso Sabino desceu chorando, né? Apesar dele ter entregue a carta, ele relatou que recebeu um pedido do presidente para ele permanecer, que ele queria ficar no cargo, que ele saiu a contragosto, tá? Ele saiu a contragosto, o interesse dele, de forma alguma, era ter saído do governo. Pois é, começa bem o final de semana, ou termina bem a semana, depois de uma notícia de que o Lula sofreu um desfalque, né, dentro de um ministério. A oposição fica feliz com isso, né? Fica feliz. E aí, mais um incêndio para o Lula tentar apagar, menos força para manter o governo lulopetista no poder. Próximo bloco, a gente vai falar de algo que está atiçando aí, né? Atiçando muito vamos dizer, a imaginação dos eleitores do Bolsonaro. Vamos falar do UOL. Pois é, aquela turma militante da UOL. Aquela turminha. Pois é, a turma militante da UOL falou que sim, a possibilidade do Donald Trump vir ao Brasil para visitar o Bolsonaro é real. Seria uma espécie de presente do Eduardo Bolsonaro, tá, numa relação meio conturbada aí com a direita, ou melhor, a direita não, a direita está muito fechada com o Eduardo Bolsonaro. Está com uma relação meio conturbada com a turma do centro-direita, né? E aí, uma forma de dar um afago seria o Trump vindo aqui para visitar o Bolsonaro. E já imaginou a seguinte situação? O Trump vem visitar o Bolsonaro entra no carro com o Trump e aí? O que acontece depois? Pois é, mas isso tudo é especulação. Eu quero que você assista comigo aqui essa matéria do UOL agora, onde eles falam abertamente. Trump pode visitar Bolsonaro no Brasil. E tem uma outra história que está também vindo aí. A Mônica Bergamo publicou ontem na coluna dela uma informação de que está neste momento acontecendo uma articulação por parte do Eduardo Bolsonaro, né, que o pai tá bravo com ele, mas eu acho que ele quer trazer um presentinho para o pai, para de repente, se o pai ficar mais animado com ele, quer trazer Donald Trump para visitá-lo na prisão domiciliar dele. E eles estão fazendo essa articulação. A viagem estaria sendo articulada pelo Eduardo Bolsonaro e pelo apresentador Paulo Figueiredo, que tem amplas conexões com os setores lá do governo Trump. Até o Fábio Van Gatten, que é um parceiro, foi ministro, atuava, né, como assessor, depois ele saiu, postou uma mensagem no X falando sobre essa hipótese do encontro de Trump com o Bolsonaro. Já pensou, né? Um encontro do Trump com o Bolsonaro seria, de certa forma, até meio épico, né? Imagina, numa situação em que o Trump acusa o governo atual de perseguir o Bolsonaro, e aí o Trump vem ao Brasil e vai fazer uma visita ao Bolsonaro. E é óbvio que isso tudo, para isso acontecer, precisa da bênção de uma certa pessoa, chamada Alexandre de Moraes. Meu amigo. E aí, já pensou o Alexandre de Moraes negando um pedido do Donald Trump de visitar o próprio Bolsonaro? Seria uma situação, assim, um tanto quanto peculiar aqui para a República das Bananas. Mas, enfim, agora tem uma outra grande preocupação também que paira, né, sobre a cabeça do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Um tal de
Tagliaferro. Pois é, até o sobrenome do cara é sugestivo sobre o que ele quer fazer com Moraes. Pois bem, o Lacombe ontem soltou uma matéria, e nessa matéria o Lacombe falou o seguinte: o Tagliaferro tem novas provas. Provas essas que já estão sendo articuladas para serem apresentadas, adivinha? Sim, para ele, né? O Donald Trump, ou seja, o governo norte-americano já procurou o Tagliaferro para saber mais provas. Dá uma olhada o que o Lacombe fala aqui. Mais um assessor do Alexandre de Moraes deixou o gabinete do ministro, é aquele juiz magrinho, Rafael Rocha. Lembra aquele que nesse julgamento aí, do julgamento entre aspas, do núcleo crucial, ele chefiou ali alguns interrogatórios e tal. Ele também vazou. É só mais um, né? Porque tá todo mundo que... E ele tinha perdido o visto, né? Ele já tinha perdido o visto. Perdeu o visto na segunda-feira e tá ele aí, ó. Rapaz, tem uma cara... Assombração. Deixa pra lá, essa luz também não ficou boa, esse cabelo emplastrado. Passou pó, não passou? Essa cara branca aí com pó compacto, nem sei que número é esse, porque eu também não entendo tanto. Eu sei qual é o meu pó compacto, NC42. Daí pra... É um negocinho. Já tem um aval. Alvará já tá... Pois é, eu confundi a matéria. Achei que era a matéria literalmente que tratava do Tagliaferro, né? Que o Lacombe também fez eu vou colocar para vocês aqui. Mas não foi não, né? Foi a matéria que trata da saída do assessor do gabinete de Moraes, né? Então, vamos tratar disso aqui. Paulo Capelli, após sofrer uma sanção dos Estados Unidos, juiz auxiliar deixa gabinete de Alexandre de Moraes. É aquele lá que você viu o Lacombe mostrando, né? O juiz Rafael Henrique Tamay Rocha deixou o cargo de auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A saída ocorre após a coluna no noticiário que o magistrado, apontado como braço direito de Alexandre de Moraes, teve o visto revogado pelos Estados Unidos, junto com outras 6 autoridades, na segunda-feira. A portaria com o desligamento foi publicada no Diário Oficial, mas havia sido assinada pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, em 15 de setembro. Com a saída, Tamay Rocha passa a atuar exclusivamente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa é a 4ª baixa no corpo de juízes de Moraes em menos de um ano. Ou seja, o Alexandre de Moraes está ficando sem aliados lá dentro. Olha só, efeito Tagliaferro gera reforma em equipe de Moraes e ministro fica sem juiz de confiança há 8 meses. 8 meses sem um juiz de confiança, o ministro Alexandre de Moraes. O relator das ações penais do golpe, Alexandre de Moraes, conduziu algumas audiências de instrução e contou com o apoio de auxiliares, porque não possuía juiz instrutor procurado. O ministro Alexandre de Moraes não se manifestou, porque ele está ficando sem ninguém de confiança do lado dele. E aí, juiz auxiliar de Moraes abandona o cargo após as sanções de Trump. Esse é o vídeo do Lacombe que vocês acabaram de ver agora. E aí, o resultado final, literalmente, é esse, né? Ou seja, está ficando isolado o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Está ficando, de certa forma, aí, isolado. Vamos falar um pouquinho de 2026? 2026 está muito, muito acirrado. O jogo está pesado. Dá uma olhada nessa publicação aqui, da Globo News, onde o Kassab diz o seguinte, olha, a gente quer o Tarcísio, mas se o Tarcísio não for o candidato, a gente tem o Ratinho Júnior. Eu já tinha até falado sobre isso aqui com vocês, mas escuta só o Kassab falando. Algo muito sério, tem que ser discutido com muita seriedade e o PSD, felizmente, ele tem o seu rumo. O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho, ou com o governador Eduardo Leite. Isso é algo que já está pacificado dentro do partido. Eu entendo que o governador Tarcísio ele tem grandes chances de unir todos no primeiro turno. E caso ele não seja candidato, é uma decisão dele, nós poderemos estar todos juntos no primeiro turno, mas poderemos também estar todos juntos no segundo turno. Pois é inequívoco que o Tarcísio deu uma balançada depois que o Eduardo Bolsonaro chutou o balde.
Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro já anunciou o seguinte: olha, eles ficam falando que eu sou meio radical, tudo bem, eu vou dar o radical que eles pedem para eles. Eu vou ser radical, sim. Foi o que disse o Eduardo Bolsonaro. Isso aí, né, causou um certo espanto, né, para algumas pessoas aí que imaginavam que o Bolsonaro ia ficar tranquilinho, ia acatar tudo que o pai falasse, mesmo sabendo que o pai está sob pressão lá na prisão domiciliar e que ia apoiar o candidato que o Centrão queria. O Eduardo Bolsonaro falou: não, aqui para cima de mim, não. Agora, o Hugo Mota já mostrou mais ou menos do que lado que tá e já entendeu a estratégia do Lula. Hugo Mota sobre Lula eleito 3 vezes e caminhando para a 4ª eleição. Pois é, segundo Hugo Mota, na matéria da CNN Política aqui, o Lula está em processo de reeleição. Já está fazendo campanha e gastando o rico dinheirinho fazendo projeto populista aí, né? Rico dinheirinho nosso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta sexta-feira que o presidente já está em processo de reeleição e caminha para disputar sua 4ª eleição presidencial desde a redemocratização. Segundo ele, né, o Hugo Mota, ele acha que o Lula vai levar essa fácil. Abre aspas. Nós temos pela primeira vez o presidente da República 3 vezes eleito desde a redemocratização do país, já caminhando para a sua 4ª eleição, já em processo de reeleição, disse Mota durante evento sobre segurança pública promovido pela Comunitas. Tá? É o nome da empresa. Não é comunistas, não, é comunitas. Tá? Mas, para quem bem sabe, né, a referência aí foi direta. Né? E aí o Mota falou sobre a PEC, né, da segurança pública, e falou que a PEC traz isso, cria um sistema único de segurança pública que permite maior integração do financiamento daquilo que o Brasil pode projetar para o futuro nesse enfrentamento contra o crime organizado. O coitado, né? O coitado. Porque, literalmente, confiar que o governo atual vai ser responsável para diminuir a criminalidade e aumentar a segurança pública, deixar tudo na mão dele, aí é até piada. E aí me vem o Mário Sabino e solta uma bomba, né, dessa aqui. Já pensou? Joesley Batista, o cara da JBS, o cara lá daquela época de Mensalão, Petrolão, da turma do PT, candidato a presidente do Brasil, será que é isso mesmo? Calma que não é bem assim. Mas a matéria do Mário Sabino deixa claro que o Brasil não está longe disso acontecer. A imprensa dá crédito a diversas pessoas pelo aceno de Donald Trump a Lula, que abriu caminho para uma conversa entre ambos sobre as sanções americanas ao Brasil. Do lado da iniciativa privada, tem-se Joesley Batista, principalmente, o cara que teve uma reunião antes com Donald Trump para abrir o caminho para o Lula. Mais uma vez, né, abrindo o caminho para o Lula. Mais uma vez. De acordo com a Folha, o dono da JBS foi recebido em audiência por Donald Trump na Casa Branca, semanas antes do gesto simpático do presidente americano na ONU. E aí, às vezes, você se pergunta, mas por que o Trump foi receber o Joesley Batista? Cara, você gosta ou não gosta, a JBS é uma potência mundial e tem vários e vários negócios lá nos Estados Unidos, né? E sem contar que ele contribuiu com 5 milhões de dólares, não é nem reais, para a cerimônia de posse do presidente americano por meio da produtora de frangos Pilgrim's Pride. Pilgrim's Pride é uma grande produtora de frango que pertence, adivinha a quem? Ao grupo JBS. Ou seja, Donald Trump tem ali meio que uma similaridade com o Joesley Batista. Irônico isso, né? É bem irônico, porque na política já deu para a gente entender que nada é do jeito que a gente pensa. Foi a maior doação individual de uma empresa para o evento. Não se pode negar que a JBS tem profundo conhecimento sobre a arte da né? Ele discutiu com Donald Trump o tarifaço de 50% que continua a ser imposto sobre a carne brasileira e também importação de celulose pelos Estados Unidos e outras áreas de interesse. Não ficou só nisso. Ainda durante o encontro com Trump, Joesley argumentou que as diferenças comerciais entre Brasil e Estados Unidos poderiam ser resolvidas
por meio de diálogo entre os dois governos numa mensagem de incentivo à aproximação. Ué, mas por que o Joesley está falando, que o Sabino está falando em Joesley para candidato a presidente? Porque uma coisa é certa, requisitos ele tem. Participou do Mensalão, do Petrolão, entre outros, então tem requisitos de sobra para ser um presidente aqui na República das Bananas, não é? Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de julgamento de fraude do INSS, vamos falar de STF. Gilmar Mendes se declara impedido de votar em prisão do careca do INSS. Careca do INSS é como ficou conhecido, né, uma das figuras que participaram dessa questão do INSS aí, né? Ou seja, era um dos lobistas que fazia lobby, né, para cooptar ali, né, os descontos indevidos dos aposentados. Aquilo que ficou conhecido como um dos maiores escândalos do Brasil, né? Pode ser maior até que o próprio Mensalão e Petrolão. Só que eu acho que não, tá? Dessa vez não tem uma lava-jato para pegar ninguém. Acho que vai acabar ficando em pizza. Inclusive, teve uma entrevista que eu não consegui trazer para vocês, do presidente da comissão falando que essa fraude do INSS tem figuras poderosíssimas dentro do judiciário, dentro do legislativo, tem em todos os lugares, né? E o Gilmar Mendes disse que ele não poderia votar, né, sobre a prisão, embora o André Mendonça, que é o relator, determinou a prisão negando um habeas corpus. O ministro do STF, Gilmar Mendes, se declarou impedido de votar na petição sobre a prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti. O processo entrou no plenário virtual da segunda turma da Corte nesta sexta-feira. A relatoria é de André Mendonça, que votou pela manutenção das prisões preventivas. O processo tramita sob sigilo, portanto não é possível acessar todas as peças, votos dos ministros, nem o inteiro teor das decisões diretamente. Só não sei como, mas eles sabem que o Gilmar Mendes aqui votou, né, pelo impedimento dele, falou que ele era impedido. Engraçado, né? O Moraes pode julgar o Bolsonaro, mas o Mendes não pode julgar o careca do INSS. Vai entender, né? O Brasil. Vamos falar sobre isso aqui, pessoal? Irã fecha acordo com a Rússia para a construção de usinas nucleares. Eu estou falando que o negócio está ficando tenso. Eu estou explicando para vocês que está começando a rolar aí uma tensão, né, de nível nuclear, ou seja, a Rússia está começando a cutucar os Estados Unidos, né? Aí tem muita gente falando que eu só estou meio doido da cabeça. Apesar da pressão internacional sobre o programa nuclear do Irã, a Rússia firmou um acordo para a construção de 4 usinas nucleares no país, liderado pelo Ayatollah Ali Khamenei. 4 usinas nucleares. O pacto foi anunciado nesta sexta-feira, à margem do Fórum Internacional da Semana Atômica Mundial, realizada em Moscou. Peraí. Os Estados Unidos foi lá e soltou bomba, junto com Israel, no Irã. Agora o Irã falou que ele vai continuar beneficiando armas nucleares, mas não dentro do Irã. Vai beneficiar dentro da Rússia. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês é: os Estados Unidos vai entrar dentro da Rússia e bombardear a Rússia também? Apesar da pressão internacional sobre o programa nuclear do Irã, a Rússia firmou um acordo para a construção das 4 usinas. De acordo com o porta-voz da Organização de Energia Atômica, Beirut, cara, as mães dessa tinham que ser processadas, colocar uns nomes desses nos caras. Beirut, eu sei, viu? É em português, eu sei, tá? Eu tô sacaneando, tá? A expectativa é de que as novas usinas tenham a maior capacidade do que a única central de energia atômica em atividade no país, localizada na região de Bushehr. O valor do acordo entre Moscou e Teherã é de 25 bilhões de dólares, cerca de 134 bilhões de reais, informou a mídia estatal da Rússia. Meu amigo. Não é brincadeira, não. Rússia e Irã, né, juntas produzindo material nuclear. Uma coisa da cabeça do Sandro, né? Mas vamos lá.
Dá uma olhada. Netanyahu exibe mapa do terror do Irã, elogia Trump e se dirige a reféns em Gaza. Pois é. Teve o discurso do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. E aí o primeiro-ministro de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, discursou nessa sexta-feira e proferiu ameaças contra o Hamas, o Irã e o programa nuclear do Irã. E logo depois vem a Rússia e fecha esse acordo. Aí a grande questão que eu pergunto para vocês é: vai atingir a Rússia? Imagina um míssil de Israel caindo numa base nuclear do Irã na Rússia. Eu percebi que o Putin está louquinho para entrar numa guerra. Mas não é só o Putin, não. É um cara aqui no Brasil também, chamado Lula, que está doidinho para se posicionar de um lado. Hora que o Benjamin Netanyahu começou a falar, adivinha, a delegação brasileira levantou e saiu em sinal pleno de ofensa, né, ao Benjamin Netanyahu. A turma da Globo News vibrou com isso. Dá uma olhada. Eu confirmei que tinham 7 representantes do Brasil naquele momento, inclusive diplomatas aqui que ficam alocados aqui na missão brasileira junto à ONU. 3 desses 7 integrantes usavam esse lenço, que é uma referência à Palestina, numa clara mensagem. A Janja foi com o lenço da Palestina. A delegação brasileira estava usando o lenço da Palestina. E quando o Benjamin Netanyahu começou a discursar, eles levantaram e saíram. Assim, do nada. Da diplomacia brasileira, eles aguardaram lá no local, então a mesa brasileira estava cheia, até que 9h08 mais ou menos, começou com uns 8 minutos de atraso o discurso do premier Benjamin Netanyahu. A delegação brasileira então se levantou junto com vários outros países, pelo menos 30 países que eu consegui contar, e saíram. Então não ficou ninguém da diplomacia brasileira no momento do discurso de Benjamin Netanyahu. Foi um momento que já até estava sendo previsto que isso poderia acontecer, essa saída desses diplomatas, porque hoje cedo representantes de Israel, da diplomacia de Israel, já tinham avisado os jornalistas que havia um movimento, provavelmente liderado pela Palestina, para que os diplomatas se levantassem. Mas então foram muitas pessoas que se levantaram, a gente conseguiu ouvir vaias também dentro do plenário da Assembleia Geral. Quem estava presidindo a reunião chegou a bater o martelo pelo menos 2 vezes, pedindo silêncio, pedindo ordem, pedindo para as pessoas se sentarem. Mas houve aí um barulho por volta de 4, 5 minutos. Em todo esse momento, Benjamin Netanyahu estava no púlpito, estava aguardando, até gravei com o celular aquele momento que ele olha, ele vê então aquela demonstração, aqueles países saindo, e aí depois eu fiquei com esse binóculo lá, Google, pra gente conseguir ver, porque é uma distância considerável, né? E é difícil, a miopia aqui, ainda bem que tinha o binóculo para ajudar. Mas eu consegui contar, olha, quem estava lá, né? Países que essa semana aproveitaram a Assembleia Geral para reconhecer o Estado palestino, estavam lá, permaneceram. Então foi o caso do Reino Unido, que estava com a mesa completa. Dos 6 assentos que eles têm, estavam 6 ocupados. A França estava com 2 representantes e aí outros países que estavam presentes. Itália deixou 1 representante, a Espanha 3, Finlândia 2, a mesa que destinada à União Europeia tinha 2 e os Estados Unidos representados aí com 6, a mesa ocupação máxima. Da América Latina, da África, assim, você chegou a ver alguns? Sim, América Latina, vários saíram, estavam fora, assim como o Brasil. Chile, Bolívia, Venezuela, indo um pouco mais para distante. Líbia também saiu. Só gente boa, né? Chile, Bolívia, Venezuela, só gente boa, né? Ou seja, é a turma que saiu de lá. A UOL também tratou do caso, né? Brasil e outros países deixam o plenário da ONU, né? É uma matéria que também foi publicada aqui na UOL. Foi confirmado aqui que eles deixaram, viu, Josias? A delegação brasileira também deixou o plenário. Se levantaram e saíram, como muitos outros países, virando as costas para Netanyahu quando ele sobe para discursar. É uma verdadeira vergonha, né? É uma verdadeira vergonha, né? Essa fuga, vamos dizer assim, né, da delegação brasileira, enquanto Benjamin Netanyahu discursava. Né? Literalmente uma vergonha. Né? Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero tratar com vocês é essa aqui. Caso Eduardo Bolsonaro. O Conselho de Ética define o relator de ação contra o deputado. Pois é, o processo que pode levar à cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro avançou na Câmara dos Deputados, com a indicação do relator do caso no Conselho de
Ed, o que me chamou a atenção? Essa nomeação, né, do relator, no caso, Eduardo Bolsonaro. Por que isso me chamou a atenção nesse caso? Porque o argumento que está sendo utilizado nesse processo de cassação do Eduardo Bolsonaro é o argumento que a turma da esquerda, do PT e do PSOL levam contra o Eduardo Bolsonaro, que ele está fazendo traição da pátria lá nos Estados Unidos. E sim, ele pode ser cassado por isso dentro da Câmara dos Deputados, o que vai ser um prato cheio para o Procurador-Geral da República usar isso, né, no processo contra o Eduardo Bolsonaro, pedindo a prisão, inelegibilidade e cassação do Eduardo Bolsonaro, né? Então, assim, a situação não está nada fácil para o Eduardo Bolsonaro. Começaram a questionar, inclusive, se a Duda Salabert, inimiga mortal, né, do Eduardo Bolsonaro, poderia ser relatora do caso. Não ficou com ela, né? Ficou com o delegado, né, Marcelo, né, se eu não me engano o nome dele, um cara que já até se declarou amigo do Eduardo Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro ainda tem uma chance de respirar um pouco mais tranquilo. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês, batendo mais um papo sobre política, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.